Olá você brasileira, olá você portuguesa, olá você brasileiro, olá você português. Cá estamos para mais um episódio do nosso Conversar é Preciso. E hoje vamos fazer diferente. Imagina que teremos hoje um telejornal naquele estilo mais tradicional. E a primeira notícia bombástica seria a seguinte. A Coreia do Norte venceu a Copa do Mundo no Brasil em 2014. Pois é, essa notícia foi veiculada por vários dias no canal do YouTube. Ok, YouTube não é um canal tradicional. Então vamos a um canal tradicional no Brasil para a segunda manchete do dia. A Operação Lava Jato salvou o ano de 2015. E foi um grande alarde em homenagem a um projeto que depois se viu que não era tão assim. Bom, um pouco mais. Vamos para mais uma notícia do mesmo veículo. O juiz Moro vê mais longe. Seria verdade tudo isso? O ideal é que o telespectador, o leitor, fizesse essa pergunta e checasse. Mas nem todo mundo faz, ou quase ninguém o faz. Bom, depois se confirmou que era tudo notícia falsa, ou fake news, ou mentira mesmo. E que fez um estrago imenso em leitores e eleitores. Por isso, nada melhor do que conversar com um especialista em fake news, porque conversar é preciso. Então, seja bem-vindo, Nuno Cruz, ao nosso programa de hoje pela Rádio Transforma. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Já agora só... Agora é tudo verdade. É essa a intenção. Exato. Então peço desculpas por essas mentiras para começar o programa. Bem, e em nome da verdade, eu também não sou propriamente especialista em fake news. Agora, aquilo que eu tenho feito sou mostrando em literacia dos mídias, informação e cidadania digital, e a minha dissertação é precisamente sobre o impacto que as fake news podem ter na polarização política em contexto universitário. Mas sim, é um tema que a mim me é bastante Como dizem vocês, é um tema em rubro. Em rubro, e ao rubro. Ao rubro. Porque, voltando ao início, o jornalismo foi sempre, historicamente, o baluarte da democracia. Sim. Foi sempre o garante de uma informação credível, em que, em qualquer parte do mundo, as pessoas que queriam ser informadas compravam um jornal, assistiam a um telejornal e obtinham a informação que pretendiam. Hoje, e com o advento das novas tecnologias, com a disseminação massiva dos telemóveis, dos smartphones, até os smartwatches, Sim. Hoje em dia a informação entra-nos instantaneamente pelo telemóvel, pelo relógio. Em quantidades insuportáveis, que não nos dá tempo para respirar aquela informação. Que temos dificuldades em processar esta cacofonia de informações. Sim. E no meio de toda esta cacofonia de informações, aparece-nos agora aqui um fenómeno, que é um oxímoro, que tem a ver com a questão das notícias falsas. Porquê é que eu digo que isto é um oxímoro? É um oxímoro porque, se é notícia, não pode ser falsa. Por notícia, pressupõe-se que seja um facto real, Que verdadeiro, aconteceu. Atendível, verificável. Isso. E até alguém dizia, contra fatos não há argumentos. Pois, mas agora o que temos, e isto foi... O grande boom foi após as eleições norte-americanas em 2016, com a eleição de Donald Trump, em que toda a informação que não lhe fosse favorável era... Ele teria o seu voto, não? Não. Jamais. Não, mas deixa-me só apresentá-lo para os nossos telespectadores pelo seguinte. O Nuno Cruz, ele é licenciado, no Brasil é formado, ou... como é que nós dizemos? Aqui a licenciatura, lá é... Pois já, não sei. Lá como é que nós chamamos? Surgiu agora a palavra. Bacharel. Bom, então ele é licenciado em Ciência Política e Estudos Eleitorais. Certo. Bem específico, bom demais. Mestrando Certo. em Literacia dos Mídias, Informação e Cidadania Digital. Certo. Perfeito. Mas tem também um outro mestrado que vem sendo feito, que é em Gestão. Em Gestão. Certo. E a sua profissão é gestor de projetos. Sou gestor de projetos. Ok, está apresentado, vamos seguir a nossa conversa. Muito bem. Porque o assunto promete e é tudo verdade. É para isso também que aqui estamos e essencialmente para despertar consciência para que as pessoas em casa, antes de partilharem algo que recebem nos seus telemóveis, nos seus e-mails, nas suas páginas das redes sociais, no canal do WhatsApp onde estão os amigos e do nada algum que partilha uma informação, Sim.
antes, e o objetivo é que no final deste programa que se consiga semear Sim, sim. uma sementezinha que venha a florescer, que é antes de partilhar o que quer que seja, verificar Sim. se é verdade. Verificar a origem da fonte, se é um site de um órgão de comunicação social credível, verificar se há mais órgãos de comunicação social a relatar o mesmo Sim, sim. acontecimento, Se há uma porque, legitimidade ora nem naquilo, mais, uma jurisprudência jornalística. se não for, é um amigo, quantos de nós já não recebemos? Então isto foi, esta prática foi vulgarmente utilizada, que era na altura da pandemia, que era, tenho um amigo que trabalha no Hospital X Sim, e sim, que sim. defende que isto... Não, É. não vamos entrar em aventuras que não beneficiam nenhum de nós, Sim, sim. porque se nós não cuidarmos da nossa democracia e o jornalismo e a informação, mais uma vez, são um pilar da Sim, sim, democracia, sim. se nós vulgarizarmos isto, um dia adormecemos em democracia e podemos acordar em Sim. ditadura. Mas tem uma questão aí preocupante. Veja bem, as redes digitais são movidas por emoção ou por questões assim, ideologia, interesses e com toda a pressa de se logo consumir aquela informação. Não fica muito distante palavras como democracia, como consciência, visão crítica, não está muito distante da realidade das pessoas que estão consumindo por segundo, porque aquilo que é as tais bolhas, o que interessa as pessoas vão logo, nós vamos logo partilhando, o que nos interessa já vamos deletando e bloqueando pessoas. Ou seja, como é que você vê esse desafio para quem está na pressa das informações, quando na verdade o que você está dizendo é que precisa de um pouco mais de cautela, de cuidado e de apuração. Muito bem, essa observação é extremamente pertinente por uma simples razão. Nós, tendencialmente, há inúmeros estudos sobre isto, que as pessoas tendencialmente gostam de ler os conteúdos com os quais mais se identificam. Exato. Aliás, os próprios algoritmos das redes sociais estão desenhados para nos dar aquilo que nós queremos ler. É quase um me engana que eu gosto. Não, a expressão ainda Ou como corriqueira diria é isso ou como mesmo. diria Caetano, Narciso acha feio o que não é espelho. Pois eu não conheço a expressão, mas, Caetano mas Veloso, faz todo Narciso sentido. acha feio o que não é espelho. As pessoas querem encontrar com aquilo que lhe agrada. E nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram, aquilo que se tem verificado é que as pessoas tendem a procurar caixas de ressonância com as quais se identificam. E há grupos, há partidos políticos extremamente organizados neste sentido, que criaram e estão criados grupos, quer no WhatsApp, quer no Instagram, quer no Facebook, canais de distribuição de desinformações, e depois Sim. vamos falar sobre esta questão do que é a Informação e desinformação, notícia. em que são canais que veiculam nada mais, nada menos do que uma mensagem de cariz político, Sim. com vista a desinformar, a criar dúvida nas instituições democráticas, para causar o medo, para causar receio Perfeito, em perfeito. relação ao próximo, e com isto, e as pessoas procuram cada vez mais este tipo de conteúdo e aceitam tacitamente Sim. toda e qualquer comunicação que vem nesses grupos, que consomem nesses grupos, sem fazer qualquer Isso. tipo de filtragem, e depois ainda repartilham com os seus contactos. E há um ditado popular que é uma mentira repetida 1000 vezes. Viram Passa, eu não verdade. sei bem o ditado, mas É toda por a aí, gente se identifica, não é? Uma Exato, mentira repetida 1000 vezes passa a verdade. exato, Mas não deixa de ser mentira. exato, exato. Agora, no Brasil eu diria que é propositalmente, aqui diria que é propositadamente. Sim, sim. De outra maneira, esses grupos, então, já dominam a literacia, perceberam como funciona a engrenagem das redes e as utilizam muito bem. O leitor, o cidadão comum, ainda não. E talvez os profissionais da área de comunicação, da área da expressão, talvez também ainda estejam um pouco
não esteja percebendo a gravidade disso, na medida que maquiavelicamente tem grupos usando isso para seus interesses Certo, políticos, eleitorais, pessoais, enfim. sem dúvida. Em casos, falou na questão política, e bem, e, e é a área que eu tenho estado a estudar, ah, nós formos a ver, isto consegue-se perceber, embora quer os extremos à esquerda, quer os extremos à direita, ambos partilham desinformações, Sim. porque também há estudos sobre isso. Há uma tese de doutoramento, aliás, assim, uma tese de doutoramento da Universidade da Beira Interior, que é do Batista, que precisamente estudou ao pormenor essa questão de qual é o aspecto político mais propenso a difundirem desinformações. Sim. Os dois difundem, sendo que o eleitorado à direita é mais propenso a essa disseminação. E também não é menos verdade, porque enquanto que a esquerda tem na rua a sua forma de protesto, A militância. não é? A militância, a esquerda tendencialmente tem na rua a sua forma de protesto, a direita, a extrema-direita, tem utilizado aquilo que hoje nós podemos vulgarmente chamar de soldados digitais, Sim. que estão organizados em grupos de WhatsApp, mais uma vez, em canais no Facebook, no Telegram, única e exclusivamente a difundir mensagens. Aliás, há um artigo, acho que foi da Visão, que o partido político Chega, acho que é em Braga, aliás, se forem à Sim. net, facilmente identificam, que existia mesmo um conjunto de, podemos até considerar soldados digitais, Sim. organizados, única e exclusivamente a Sim. disseminarem desinformações. Deve ser primo do gabinete do ódio que surgiu no Brasil. Agora, mais grave, não é só na época das eleições, no ano eleitoral, é durante todo o processo. É como se as eleições tivessem um primeiro turno, um segundo turno e um terceiro que não acaba nunca, e que reflete e que incomoda no outro. Mas deixa eu fazer uma pergunta assim, com relação à repercussão disso. Fake news, o termo passou a ser, foi eleito a palavra do ano em 2017. Lamentavelmente. E havia uma promessa de ganhar uma menção em dicionário britânico. Como é que o professor vê o gestor vê essa tanta luz para cima de uma coisa que não deveria ser? Isto foi, aliás, as desinformações. Está a ver que eu tenho uma dificuldade muito grande em dizer notícias falsas. Sim, 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 sim. Mas é vulgarmente conhecido por notícias falsas Na tradução. portanto, e toda a gente identifica e sabe o que é. Já expliquei que nada mais falso do que a expressão notícia falsa. Sim, sim. Portanto, vamos considerar as ordens informativas como sendo as notícias falsas. O termo foi massificado com Donald Trump. Toda e qualquer notícia que não lhe fosse favorável, ele dizia, you are fake news. Vocês transmitem notícias falsas. Sim, sim. Toda e qualquer notícia que não lhe fosse favorável eram apelidadas de notícias falsas. Embora fosse ele um professor nessa área, né? Eu até diria mesmo que ele é mais do que doutorado nessa área. É pós-doc em mentiras. Em aldrabice. E continua sendo, quer voltar. E é deixá-lo estar. Sim, sim, sim. E o que acontece com isto foi que serviu de ensaio. Portanto, começa com Donald Trump, Ensaio o e Bolsonaro influência, virou influência. O Bolsonaro aprendeu a tática. Sim. Em Inglaterra, o Brexit foi assento numa mentira. O Brexit em Inglaterra Foi fruto portanto, a decisão foi resultante da desinformação. Se toda a gente sabe do escândalo da Cambridge Analytica, portanto, Pois é, considerados países de primeiro mundo, está em tese, mais pessoas escolarizadas e críticas, e, no entanto, foram levadas por essa onda. É verdade, mas o que é certo, e é que apesar de estar mais do que estudado o fenómeno, que em Portugal continua a crescer. Sim. E há partidos. Eu tenho que ser sério nisto, Sim, porque sim. todo o partido, a um momento ou uma outro, parte. ainda que veja Cuida assim... da sua parte. Porque não quer dizer que todos partilhem fake Sim. news, mas alguns pós-verdades. Sim, sim. Ou seja, mas na realidade, o que é certo é que há um partido político que faz da desinformação a sua campanha política. Esse é mais que pós-doc.
Cruz. Mas deixa eu puxar um exemplo aqui. Por exemplo, quando fala do Donald Trump, é uma figura política, então está transparente que é. Quando fala daquele brasileiro, também. Agora, o que espanta é o seguinte: o Brasil 2016 passou por um golpe parlamentar e que toda a comunicação social chamava de impeachment. Então, quando você tem um golpe travestido de impeachment, a população levou muito tempo acreditando e reforçando a ideia de que era um impeachment, quando, na verdade, foi um grande golpe. Depois se provou que a presidente Dilma Rousseff era inocente daquelas denúncias que foram feitas e que tiraram do poder. Não é mais grave, então, quando isso é orquestrado por toda a grande mídia e de maneira proposital, evidente? Não é uma barriga jornalística, não é uma falha. É proposital fazer aquele discurso, aquela narrativa equivocada? Utilizou a expressão mais adequada, que é narrativa. Vamos pegar nesta palavra, a narrativa. Narrativa não deixa de ser uma forma simpática. Nós dizemos uma mentira. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Pronto. Então agora diz, a narrativa. Mas que história é essa da narrativa? A narrativa é uma história. Eu narro uma história. A história não quer dizer que seja verdade. Mas o que é certo, e pegando nesse ponto, eu não entrando especificamente no caso brasileiro, sim. Vamos, por exemplo, ver a narrativa atual, que é o conflito Israel-Hamas. Se Espanha bombardeasse Portugal, o conflito era o conflito entre Espanha-PSD. Exato. Era Espanha-Portugal. Então porquê é que não dizem que é Israel-Palestina e dizem que é Israel... porque é o partido que está no poder. Sim. Então, e se fosse Portugal, Espanha a atacar Portugal, era Espanha-PSD? Com o agravante de que vem matando mulheres e crianças... Indiscriminadamente, como se fosse a intenção de... Com a narrativa... acabar... Com a narrativa de eliminar os terroristas do Hamas. Agora, a pergunta é... nós sabemos que quem põe as notícias cá fora é o exército israelita, porque os jornalistas estão impedidos de fazer o seu trabalho na faixa de Gaza. E então, a narrativa que o exército israelita lança para a comunicação social, sem qualquer verificação, é que foram bombardeados, eles bombardearam o hospital porque tinham lá terroristas. Alguém alguma vez viu algum terrorista? Alguém viu o corpo de um terrorista? Não há como verificar se isso é verdade. Alguém viu o corpo de um terrorista? Sim. Exato. Bombardearam um quarteirão inteiro porque naquele prédio supostamente estaria lá... Exato. Não, eles não dizem supostamente. Sim. Eles têm toda a certeza. Estava lá como albergava foi um terrorista. durante as Torres Gêmeas, ou seja, as armas químicas que o Iraque teria e que depois não se confirmaram. E que não se confirmaram. E por isso mataram a liderança. A questão aqui é a forma como a notícia nos chega até nós. A narrativa de maneira muito... A narrativa... enviesada. A narrativa que hoje está a ser utilizada o conflito um conflito armado, não é contra ninguém, não é contra a população, é contra o Hamas. E aí se justifica ou se relativiza os efeitos colaterais, que é matando pessoas inocentes, mulheres e crianças. É aquilo Agora, que nós vemos. Vamos avançar um pouco mais. Não é um paradoxo, isso está acontecendo exatamente em tempos em que todas as informações estão em praça pública. Digamos, anos 60, 70, você buscava a informação em papel. E nas ditaduras ficava ainda mais difícil. Os jornais eram muito censurados, as canções Tínhamos o também. lápis azul? Hoje não. Hoje não há controle, porque está tudo em praça pública. Todas as redes digitais estão o tempo todo trazendo informações, notícias, mentiras. Então não é um paradoxo, com tanta transparência, a gente meio que está indo para a caverna de Platão do ponto de vista de notícia? É o ruído informativo. É o ruído informativo. Quando a informação é muita, ela causa ruído. Exato. Então já reclamamos da falta de informação. Hoje o problema é o excesso. Ou é o excesso da informação. E não sabemos o que fazer com ela. Não estamos preparados para lidar com tanta informação. Nem temos ferramentas, não nos foram transmitidas ferramentas para conseguirmos lidar com esta cacofonia de informações, para conseguirmos fazer a verificação destas informações, e aquilo que nós temos estado a verificar é que, e tendencialmente, até porque todos nós temos o nosso dia-a-dia, o stress é cada vez maior, estamos inundados de trabalhos e
E verificar dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Então, é desconfortável. Agora, diria então que estamos, de certa forma, andando para trás, ou seja, a sociedade está se desinformando com tanta informação nas telas? Eu não Pensando digo... nos jovens, Certo, como é eu que não... esses jovens vão Certo. lidar com isso quando forem profissionais, adultos, enfim? Eu, por acaso, eu fiz um questionário, aliás, que está na base da minha dissertação, que é precisamente o impacto que as fake news podem ter em contexto universitário. E porquê o contexto universitário? Porque, a priori, um estudante do ensino superior tem outras ferramentas, já tem outras competências, ou terá de ter outras competências para saber lidar com as desinformações. E aquilo que o estudo mostrou, e isto eu também não quero entrar muito porque vou agora fazer a defesa, Sim, sim, sim. portanto, mas aquilo que... Já está pronto? Já está pronto. Então é melhor não mexer. Agora é no mexe e fazer figas. Isso. Mas aquilo que o estudo provou foi que, efetivamente, os jovens, em contexto universitário, que foi o meu público-alvo, tenham o cuidado de fazer a verificação. E então o que é que eles dizem? Quando há uma notícia que lhes parece bombástica, que a primeira coisa que eles fazem é vão ver qual é a fonte. Até porque muitas das vezes já aconteceu a todos nós, eu ainda um destes dias, e este é um tema que eu estudo, eu no scroll do X, alguém publicou uma notícia que eu fiquei logo chegado. O quê? Aquilo? Não, estamos a andar para trás, era o que faltava. Vou a ver, ai não, calma, era a notícia de há 3 anos atrás. Ok. Mas quantas das vezes as pessoas partilham, Despercebidamente. estão a partilhar, isto causa revolta, mina a confiança nas instituições, e depois, quando nós vamos a ver, calma, isto foi no passado, não é agora, não tem nada a ver com isto. Ou seja, nós próprios temos de ter o cuidado de fazer a verificação. E, na dúvida, antes de partilhar o que quer que seja, verificar. Verificar a data da publicação, quem publica, se é ainda um destes dias, num grupo que eu tenho com uns amigos, amigos de infância, um deles partilhou uma notícia que me chocou imenso. Tinha mais um daqueles casos em que há um estrangeiro que terá envolvido com uma pessoa, então a notícia foi um nacional do país X, ou um cidadão do país X, envolveu-se numa disputa com um português. E eu li a notícia e aquilo até me começou a revoltar. Isto está mesmo feito para criar revolta, porque só estava a contar que houve uma altercação, mas não dizia o porquê, o que é que originou, não dizia nada. Sim. O título bombástico. E eu, ora bem, falta tanta coisa aqui para isto ser uma notícia. Quem é que assina isto? Não tinha. Aí vamos lá ver o site, que era um jornal, não sei das coisas. Onde é isto? Morada, não tem. Editores, não tem. Aquilo parecia Sim. um órgão de comunicação social, mas não era. Sim. Aquilo podia ser tudo, menos informação. Aliás, até porque, quando se começa a estudar esta temática, quando nós temos dúvidas, vamos ver bem, quem é que escreveu, para ver a qualidade do jornalista. Sim. Quem é o diretor deste jornal que permitiu que esta notícia fosse publicada nestes moldes? Não sabemos. Onde é a morada? Não existe. Não tem crédito, não tem que validade. Confiança. Isso. Mas o que é certo é que, conforme eu li isto, e se algum destes meus amigos naquele grupo tivesse partilhado essa informação para outros grupos, aquilo ia semear mais a revolta, sim. o medo, o desconforto, o descontentamento, este sentimento anti-imigração. E tudo isto começa por nós próprios. Começa em nós. Não há cá verificadores, não há cá, eu vou dar o exemplo, não há cá polígrafos, que é um polígrafo, uma ferramenta muito usada em Portugal. Que é um fact-checker, ou seja, não existem fact-checkers que nos substituam a nós. Tá. Porque depois também quem é que verifica o verificador. Exato. Que também tem as suas limitações, os seus Precisamente. interesses. Trazendo um pouco para o campo do futebol, ou seja, até o VAR, que se esperava que fosse exato e que não errasse,
percebe-se que algumas decisões são equivocadas, mesmo com o tempo que se reclamava que não tinha, Tenho, e sim. com a revisão de várias vezes o mesmo lance. Agora, deixa eu perguntar, Eu, assim, em relação ao VAR, sim, já agora peço desculpa interromper, já virou futebol. Mas eu, eu começar sei, é preciso. o ano passado eu sofri muito com o meu clube e sempre que haviam... Ele é vermelho, azul Não, ou verde? aliás, eu acho que não dá para disfarçar. Mas eu sempre que haviam decisões que tinham que ir ao VAR, eu dava saltos na cadeira, mas não resolvia nada, porque o VAR decidiu, está decidido. Exato, exato. E às É, vezes mas é precisa, verdade, decidir. mesmo com todas as ferramentas que nós Isso. possamos ter à nossa disposição, a última decisão é sempre nossa e pode ser enviesada. Exato, Portanto, exato. ninguém, conforme nós não damos a nossa esferográfica a ninguém para ir votar por nós, Sim, sim. também não podemos deixar que ninguém decida por nós. Temos que ser nós a fazer a validação dos factos. Sim, vamos avançar um pouco mais. O Nuno é pessimista ou otimista pensando no futuro? Vamos colocar aí daqui a 50 anos, 30 anos, em que os miúdos hoje que estão dançando no TikTok e produzindo conteúdos rápidos, mas muitas vezes 1 minuto no TikTok comunica muita coisa. Sem dúvida. Esses miúdos vão chegar ao momento eleitoral, vão chegar ao momento profissional. Como é que o Nuno vê isso? Com otimismo? Olha, as redes sociais vão ajudar a esclarecer isso tudo ou não? A tendência é que cada vez mais as fake news ou as notícias falsas, Certo. que são mentiras, Certo. vão impactar. Como é que você vê isso? Muito bem. E eu vejo com otimismo e vou explicar porquê. Ah, que bom. Eu vou explicar porquê. Quando o estudioso tem otimismo, é sinal de que temos luz no Não, fim do não, túnel. não. Eu vou explicar porquê. Aliás, este estudo que eu me propus a desenvolver é essencialmente... Eu sou pai, a minha filha tem agora 2 anos e meio. Qual o nome dela? Maria João. Maria João. Tem 2 anos Ela e vai meio. assistir ao programa, então manda um abraço para Vai. Maria João. A Maria João, quando estiver a assistir ao programa, esta hora está a tapar os olhos cheia de vergonha. E esse programa, Maria João, pode partilhar à vontade, porque aqui não tem fake news. Não temos. Em tese. Trabalhámo-las. Sim, sim, sim. Mas pelo menos temos a seriedade para transmitir as ferramentas que as pessoas podem usar para duvidar de tudo aquilo que nós estamos aqui a dizer. Sim. E que o façam. E que o façam. Exato, Nós incentivamos exato. as pessoas a terem esta prática. E, portanto, é em nome da Maria João que eu faço este trabalho, que eu desenvolvi este trabalho, de forma a perceber quais são as ferramentas, que tipo de políticas podem e devem ser desenvolvidas para que, quando a Maria João chegar aos 18 anos, possa votar e votar informadamente. É este o objetivo. Seja qual for a opinião dela. Seja qual for a opinião dela, a direita, a esquerda, centro, a minha filha será sempre livre. Claro. A minha filha será sempre livre de escolher. Livre é o nome de um partido. Cuidemos. Pronto, então será autônoma. Não, é informada para tomar. Isso. Eu já estive a ler a carta de princípios do meu partido Sim. para adormecê-la. Assim, alguma coisa há de ficar. Mas a ideia é que a minha filha me questione. Sim. Duvide daquilo, claro, que duvide é bom, daquilo é o que eu debate. lhe digo, Exato. duvide daquilo que eu lhe digo e, acima de tudo, que cresça a ser uma cidadã informada. E é por isso que eu achei pertinente desenvolver este trabalho académico, com vista a identificar a problemática, com vista a melhor perceber e com vista, inclusive, a poder contribuir ativamente para que, de hoje para amanhã, se criem mais políticas para que a literacia mediática, à semelhança daquilo que hoje, e bem, tem vindo a ser defendido, que é a literacia financeira, que deve começar a ser dada logo desde os primeiros anos da escola, sim. não só a literacia financeira, como a literacia mediática, porque nós estamos a formar cidadãos. Mas o Nuno traz tanta informação que eu estou com 3 perguntas aqui, vou bombardeá-lo. Okay. Primeiro, me parece que é uma literacia preocupante, que é a literacia da saúde, o Dr. Google. Muita gente confronta o médico a partir do que leu no Google. Essa é uma questão. A segunda questão é populismo e desinformação. Os políticos estão usando isso como arma, desinformação e populismo. Para até ganhar as eleições, infelizmente. Como podemos dar um chega, perdoe o trocadilho, mas nessas estratégias vergonhosas, é essa a questão. E aí, quando falou da filha, vem logo a questão da casa.
não é só uma função da escola, nem da faculdade, é também uma função da família, do berço. Sem dúvida. Então, como é que o professor vê tudo isso? Bom, Lembra? Lembro. Por partes. Por partes. O Dr. Google, que Dr. é Google. a parte mais fácil. Sim, sim. Eu, se tiver com uma constipação, e se for ao Google, eu estou com uma constipação, mais provável é de virar, tens cancro disto, daquilo, daquilo. Quer dizer, é sempre... E depois vamos ver outra coisa, que é o Google dá-nos o diagnóstico e dá-nos também uma farmácia enorme de medicamentos que nós podemos comprar até online, com publicidade paga, para nós começarmos desde já a automedicar-nos. E ali é o, como é que chama? O sistema que está colocando... É o algoritmo. O algoritmo colocando em primeiro lugar aquilo que interessa para quem pagou. E que a pessoa desavisadamente vai ficar com a primeira informação. Vamos lá ver. Nós, quando utilizamos as ferramentas... E atenção que eu não tenho nada contra o Google, eu tenho um Android, eu uso o Google Maps, uso o Google Drive, eu uso o Gmail, portanto, eu uso as ferramentas Google, ponto. Não é isso que está em questão. Mas estas ferramentas são gratuitas. Quando as ferramentas são gratuitas, o produto sou eu. Sim, exatamente. Nada é de borla. Eles fazem do cidadão o produto. O produto sou eu. Exato. Quando a ferramenta é gratuita, o produto sou eu. E o produto sou eu porque sou eu que estou a permitir que o Google ou qualquer outro, a Apple, qualquer que seja o motor de busca, portanto, isto não existe aqui, eu estou a dar o caso do Google porque se calhar é o mais conhecido, mas nós quando estamos a utilizar um navegador da internet, o Chrome, por exemplo, que é grátis, eu sou do tempo, já tem alguns anos, em que eu pagava para aceder à internet e pagava para navegar na internet. Ou seja, eu pagava para aceder, que é a ligação, e depois pagava para navegar na internet. Hoje em dia está tudo incluído nos pacotes de dados, portanto... Como não há almoço grátis? Ora, nem mais. A refeição somos nós. Sim. E porquê é que somos nós? Porque nós, ao utilizarmos um software qualquer grátis, nós aceitamos que tenha acesso aos nossos dados, às nossas chamadas, ao nosso histórico de navegação, ao nosso microfone. Né? Nós autorizamos. Um clique azulzinho lá dizendo até queremos que seja rápido, que aquilo saia logo dali. Sim. Autoriza tudo e mais alguma coisa. Sem saber o que está aprovando. Nós estamos a aceitar tudo. Nós estamos a aceitar tudo. As tais letrinhas miúdas. Nós, quando vamos utilizar o GPS, eu sou do tempo em que eu pagava por um GPS. Sim. Eu cheguei a ter, e passa a publicidade, o TomTom, em que pagava. Sim. Paguei o TomTom, o equipamento, e paguei assim os o mapas. professor revela a idade, hein? E pagava para utilizar os mapas, pagava as atualizações, pagava isso tudo, mas é de borla. É de borla. E o que é que eu aceito? Que o Google Maps esteja sistematicamente a acompanhar onde eu estou, onde eu entro, o tempo que eu estou lá. Como é que o Google Maps sabe se na rua X há trânsito ou não? E no fim do dia, traça um mapa da sua trajetória territorial, física, por onde andou. E mesmo que esteja desligado o telemóvel, eles fazem o mesmo. Portanto, nós estamos sempre a partilhar os nossos dados. Portanto, quando nós às vezes pedimos a alguém, mas isto é segredo, não conta a ninguém. Eu não lhe estou a contar assim, mas aceitei tacitamente, quando comprei um telemóvel e estou a utilizar um sistema operativo de borla, vamos lá ver. E eu, se comprar um telemóvel, um computador, eu compro um computador, custa X, o sistema operativo custa Y. Eu compro um telemóvel já com o sistema operativo. De borla. De borla? Não. É outra fake news. Porque sou eu o produto. É a fake news comercial. Porque eu aceito isto, aceitas que sim. Se eu não aceitar, não podes utilizar o nosso equipamento. É a falsa liberdade. É a falta de liberdade. Portanto, em relação à Google, ou em relação aos conselhos, isso nada substitui um médico, nada substitui um advogado, nada substitui um arquiteto, nada a inteligência artificial. Pois é, soma-se aí a inteligência artificial, mas aí já é um outro programa. Isso aí já nos leva para outros campos e para outras realidades. Conversar sobre isso é preciso. É preciso. Mas isso é muito profundo, a gente volta lá depois. Mas nada substitui o poder de decisão do ser humano. A ética. A ética. Exato. Pronto. A inteligência artificial pode discorrer textos lindíssimos sobre ética, mas quem a aplica é o humano. Exato. Portanto, isso aí nada nos substitui. Depois, a próxima pergunta, passando do Google, tinha a ver com
a questão de chega de populismo, Populismo, muito bem. e de falsas informações, enfim. Aquilo. Não sei porque eu usei tanto esse verbo hoje, E mas vem, vamos, e vem, e vamos vem, seguir, e vamos vem, e seguir. vem, e vem. Vamos lá ver. É público, não é segredo nem novidade para ninguém que há partidos políticos e em Portugal, especificamente, um partido político. Depois existem outros movimentos que utilizam a mesma narrativa. Mas há um partido político, especificamente, que faz da fake news uma forma de promoção política. Matéria-prima do seu trabalho. Trabalho entre aspas. E é facilmente desmontável. Sim. Só, perdoa-me a expressão, mas só come gelados com a testa quem quer. Porque hoje em dia a informação está a votação que teve pulando de quinto para É terceiro diferente. e multiplicando por 4 ou 5 o número de parlamentares? Sim, mas depois, nas eleições seguintes, agora, para as europeias, caiu. Posso dizer graças a Deus? Eu não quero referir suscetibilidades, mas sim, graças a Deus. Vocês vão achar que eu não gosto deles, mas não sou só eu, não. Não, a questão aqui prende-se com o seguinte. Houveram uma série de erros cometidos sistematicamente pelos principais partidos do arco da governação. Portanto, nós não podemos considerar-nos que estamos imundos de responsabilidades, porque nós, se formos a ver, nestes 50 anos de democracia, aquilo que aconteceu foi que, essencialmente, houveram 3 partidos que alternaram o poder, que foi o PS, o PSD e o CDS. Portanto, estes 3 partidos, o PSD e o CDS em coligação, mas, essencialmente, a nível nacional, foram estes 3 partidos que alternaram entre si o poder. Não é menos verdade que, e é isto que às vezes custa a passar e o eleitor tem dificuldade em perceber, nós vivemos durante 4 décadas em ditadura. Nós vivemos 4 décadas em ditadura. Também não é menos verdade que Portugal teve que dar um salto enorme de um país que começou finalmente a ver o espectro colorido do arco-íris, porque éramos um país cinzentão fechado entre nós. Cor de chumbo. Era nem mais. Foi preciso construir autoestradas, melhorar as escolas, erradicar as barracas. O país que saiu do 25 de Abril de 74 foi um país que teve que se reerguer. Sim. Não no sentido de que tenha havido um terremoto, não é nada disso que estamos a falar, mas nós estávamos muito atrás da média da União Europeia. Sim. Podemos dizer, mesmo assim não estamos muito melhor. Não, caramba. Temos o acesso à saúde, temos o acesso à justiça, temos liberdade de imprensa, temos escola pública digna e de qualidade, temos autoestradas norte a sul do país, temos ferrovia, acabaram-se com as barracas, acabou-se com as questões das lixeiras a céu aberto, as poluições dos rios. Quer dizer, houve um trabalho muito grande de investimento que foi sendo feito, que isto pode não ser perceptível para o comum do eleitor, mas que isto implica custos que implicam despesas, isto é o básico da gestão, ou seja, eu estou a gastar, vou ter que ir buscar ao algum lado, é pelos impostos. Podemos estar muito melhor e tudo isto, não justifica tudo, mas é preciso perceber que Portugal teve que dar este salto. E aquilo que nós temos visto é que o eleitor tem tido uma dificuldade em perceber o salto que foi dado e o ponto de partida com que nós arrancamos. Não é menos verdade que tenha havido casos e casinhos, não é menos verdade. Não é menos verdade que tenha havido escândalos de corrupção e de justiça e que o povo sente-se injustiçado porque há casos que se arrastam ad eterno nos tribunais sem que vejam a luz do dia. Há desigualdades salariais, existem e são gritantes. O elevador social não funciona em Portugal, é um facto. E o que é que os partidos populistas viram? Viram que tinham aqui um nicho de mercado de descontentes, tinham aqui um mercado que é mesmo isto, de descontentes, e começaram a criar uma narrativa que fosse de encontro às suas expectativas.
E o que é certo é que quando uma pessoa recebe um salário de 1.000 euros e que está a pagar 1.200 de casa e que tem filhos, Sim, tem a sim. mulher, tem o carro, tem as despesas dia a dia, que trabalham de sol a sol, têm os impostos, têm tudo e mais alguma coisa e começam a sentir-se desconfortáveis, Sim. A narrativa descontentes. encontrou a personagem perfeita. É isso, E aí a história vai. é isso. E depois cola. Exato. E é um discurso que cola muito bem. Sim. E depois, isto também não é novidade nenhuma, aliás, o Hitler foi brilhante nesse sentido. Atenção, não faço Sim, uma sim, edição a sim, sim. dizer, olha, ele está ali a dizer que o Hitler é brilhante. Não. Não, calma, deixem-me explicar. Isso. O Hitler foi brilhante neste sentido, na narrativa do nós contra eles. Exato. E então, o que é que o Hitler fez? Encontrou um alvo, eram os judeus e os ciganos. E Isso encontrou é- eco na população. E encontrou bem porque a população vinha do cenário da Guerra Mundial, Sim. de desempregos, de inflações altíssimas, de desigualdades, e encontrou eco. Sim. E aqui houve alguém que utilizou a mesma narrativa, que é, vamos encontrar um inimigo, que são os ciganos. E agora já não são só os ciganos, é todos aqueles que não sejam nacionais, Os que vêm para imigrantes. cá Isso. para ficar com os nossos trabalhos. Exato. É um facto que o desemprego em Portugal está altíssimo. Está alto. Tem vindo a descer, tem vindo a diminuir, mas está alto. E depois, qual é a narrativa dos movimentos populistas? Os estrangeiros vêm para cá ficar com os nossos lugares. Sim, como se aqueles paquistaneses que vão alimentar as frotas pesqueiras no Algarve, no Alentejo, ou porque nós temos muitos portugueses a candidatarem-se para a Uber e para a Globo para fazerem entregas. É que a questão é que a narrativa que eles passam Sim, sim. é que os estrangeiros estão a vir para ficarem com os nossos lugares. Mas que lugares é que eles estão a vir Não é ficar? verdade. Eles estão a ficar com os lugares que nós não queremos. Exato. E que a sociedade e que a economia precisa. Sim. E o que também não passam, e que também não passam a informação, é que, pela primeira vez em décadas, a taxa de natalidade em Portugal tem vindo a aumentar. E é fruto, em grande medida, Da chegada da de chegada outros nacionais. de outros. Era nem mais. Isso. Portanto, a mim choca-me o discurso nacionalista. Eu sou nacionalista, sou português, não é isso que está em questão, mas a exacerbação do discurso, eu se pegar, e perdoem-me a expressão, e não me estou aqui a comparar com nenhum cão, mas eu se pegar num cão, e se eu soltar à beira da fronteira, e se eu largar, o cão corre por lá fora. O cão é livre. Então, se até os animais são livres, Exato. porque é que nós, Com seres que humanos direito inteligentes, fechamos as porteiras que nos queremos inteligentes, Exato, que barreiras somos, quem somos nós para estabelecer barreiras em que aquele não pode vir para aqui? Exato, exato. Mas esse é um discurso que tem colado, e tem colado porque as pessoas sentem-se desprotegidas. Incomodadas. E também é um discurso que cola bem, porque associado a esta narrativa construída, há um conjunto de ferramentas acessórias de desinformação, de manipulação da opinião pública, que estão a ser utilizadas nada mais, nada menos do que não seja para criar o medo na população. Sim, sim, sim. São as tais caixas de eco Isso. que no início desta Exato. conversa estávamos a falar. Faltou só a questão da família, do berço e tal. E aí, para fechar, já estamos quase caminhando para o final, o tempo Muito bem. avança. Eu queria então que eu ouvir um pouquinho sobre isso, o papel da família, do pai, da mãe, do avô. E já avançando para a questão das escolas. Algumas escolas hoje têm um grande debate que é não permitir telemóveis em sala de aula, para que as crianças voltem a usar papel e lápis e voltem a pensar de maneira como era nas gerações anteriores. Noutras, ao contrário, todos os exames são feitos de maneira computadorizada, ou seja, se os miúdos não tiverem o acesso a isso, eles não vão saber fazer os exames. Então eu queria a opinião do Nuno sobre os dois assuntos. Ok. Ninguém substitui o papel da família. Nenhum pai, nenhuma mãe pode achar que compete à escola educar os seus filhos. Nada mais errado. O papel da educação e da formação dos nossos filhos
compete-nos única e exclusivamente a nós. A escola é o apoio. A escola vai-lhes dar as competências, não é? Mas é em casa que eles vão ter que as aprimorar. E somos nós que temos que começar a puxar pelos nossos filhos. O papel da escola é dar-lhes as ferramentas. E em casa nós temos que provar, temos que lhes criar condições para eles porem essas ferramentas em prática, questionando. O que é que aprendeste hoje? Aprendi isto, isto, isto. Perguntar, ensinar, mostrar. Compete à família acompanhar dia após dia. Assumir o seu papel de Nós, orientador mais, ético é e isso, moral daquela criança, daquele miúdo que é sem dúvida. filho, neto, sobrinho, enfim. Compete à Agora, família. quando tem miúdos que só aceitam a sopa se tiver um telemóvel ligado passando algum tipo de desenho. Ou algum tipo de... Tem até programas que nem são para qualidade, mas os miúdos estão ali. Isso como é que vê esse... Meia culpa, para mim é tão grande culpa. A Maria João era assim? A Não. Maria João, é o que eu estou a dizer, meia culpa, por meia culpa, minha tão grande culpa. Eu, se for jantar fora, eu gostaria de jantar em silêncio e em sossego. Se eu for com a Maria João jantar fora, isto é tudo muito bonito, a pedagogia ensina muitas ferramentas. A pedagogia há de haver enciclopédias a escrever sobre isso. Mas o que é certo é que se eu for jantar fora com a Maria João, eu também não quero incomodar ninguém. Sim. E o que é mais fácil é, eu sei passar o telemóvel, ela está ali entretida e A calma babá sopa. eletrônica. Agora, qual é o trabalho que eu e a mãe temos estado a fazer? Perdão uma expressão, mas que é isto, que é o desmame. Que é ela começar a comer a sopa e a fruta sem qualquer... Porque é fácil. Sim. Porque eu, a primeira vez que eu vi a minha filha a mexer num tablet como se fosse eu, sem eu nunca lhe ter ensinado, eu fiquei parvo para a minha vida. Fiquei. Mas porquê? Porque hoje em dia as aplicações já são desenhadas de forma a que até uma criança consiga mexer. Já nascem assim, digitais. Portanto, eu quando vi a minha filha a ir ao tablet, a escolher o YouTube Kids, e depois a escolher qual é... Kids. A escolher qual é o vídeo que queria ver, e ampliar, e depois não era aquele, minimizava, e corria, e abria outro. Já agora o YouTube Kids... Há um perigo aí, não é? Não, o YouTube Kids, qual é a vantagem do YouTube Kids? É que não existe conteúdo... Que não seja para criança. Pelo menos eu não encontrei. Sim. Eu estou a dizer, não existe, tem que ser sério, que é, eu pelo menos não encontrei. Até então é que ele pergunta qual é a idade da criança, quais são os gostos que eu acho que ela gosta, eu identifiquei lá alguns vídeos e a partir daí é que ele vai sempre mostrando aquele tipo de conteúdo. Que pede uma espécie de senha do pai e da mãe. E está sempre a pedir validação. Sim. Portanto, mas o que é certo é que a minha filha já pega no tablet, vai ao YouTube Kids, escolhe os desenhos animados que quer ver. Agora, o meu papel enquanto pai é, eu sei que aquilo lhe faz mal. Sim. Porque eu sei que aquilo vicia. Se demais, né? O meu papel agora, e o da mãe, é ajudá-la a fazer o desmame daquilo. Porque a partir do momento em que consumiu o primeiro conteúdo, ela adorou, pronto, e agora... Portanto, isto para dizer que uma pessoa estuda muito e lê muita coisa, mas cometemos os erros que qualquer pai comete. Aí quando chega na escola, os coleguinhas todos estão nessa vibe, nessa onda, e como é que vai ser? Qual seria... O que a escola pode fazer? Recolhe, digamos, radicalmente? Libera radicalmente? Qual é a receita, né? Não é uma tarefa fácil. Não é. E eu estar aqui a dar uma opinião seria única e exclusivamente a minha opinião e que só me pode vincular a mim. Mas eu continuo a achar que na escola nada substitui o lápis e o papel e, portanto, eu continuo a ser um defensor que conforme se diz, cada macaco no seu galho, na escola é para aprender, portanto não precisam dos telemóveis. Saem para o intervalo, saem para onde quer que seja, utilizam. Mas agora, dentro da sala de aula, até porque eu também já tive... da pausa. Eu já tive contextos em que, pronto, que também cheguei a lecionar e aquilo que mais me irritava era uma pessoa estar a debitar, e alunos já do ensino superior, uma pessoa estar a debitar a matéria, estar a procurar transmitir conhecimento, aquilo que demorou-nos horas e horas a fio
a preparar a matéria e estar alguém com o telemóvel, exato. outros no computador, e eu se estiver de costas não sei o que é que eles estão a ver no monitor. Um desinteresse que é É desrespeitoso. difícil, é Exato. difícil. Agora, é lidar, é preciso saber lidar, e já que estou com o computador, o que é que eu em alguns casos fazia? Criava conteúdos em que eles tinham que Sim, aceder online, responder online, pronto, já que vão estar com o exato. computador, Transformar o que vilão trabalhem. no Mas lá herói. está, Exato. isso depende muito do Isso. conteúdo, depende muito da matéria, depende muito da história, depende muito também em que fase da vida escolar é que se encontra, Sim. mas lá está, não Tá. tenho Maravilha. competências para falar sobre Tá. Então, esse já tema. caminhando para o final, Muito bem, poderíamos resumir que, primeiro, cuidemos das famílias, além das ferramentas de certo. checar a notícia e de fazer a literacia midiática, cuidar das famílias, resgatar as escolas. E quando falou dos avanços dos partidários e tal, a gente percebe que a questão da educação ainda precisa de muito apoio. Enfim, então qual seria a sua mensagem final? Já agradecendo em nome da Rádio Transforma, do nosso Conversar é Preciso. E aí não tem roteiro não, só queria combinar uma coisa, que a última frase fosse, porque conversar é preciso. Muito bem. Eu, antes de mais, quero agradecer a oportunidade que a Rádio Transforma me deu para estar aqui, para poder falar sobre este tema. O apelo que eu faço é, essencialmente, em primeiro lugar, antes de partilhar o que quer que seja, por muito bombástica que seja a informação, por muito apelativa, por muita piada até que possa ter a forma como está a ser apresentado, verificar fontes, se é fidedigno, ver se mais algum artigo ou algum jornal está a publicar ou a republicar a mesma informação. Se só estiver num órgão de comunicação social, verificar se é um órgão de comunicação social fidedigno, quem é que assina o artigo, qual é a linha editorial desse artigo, quem é o editor, onde é que está a sede desse jornal, e normalmente, quando são informações manipuladas, esses dados nunca estão disponíveis porque não existe. Portanto, antes de partilhar, verificar. Na dúvida, existem sempre os fact-checkers, conforme falámos aqui, o polígrafo, por exemplo, mas também fiquem com esta nota, que é quem verifica, o verificador. E conforme nós não damos o nosso poder de voto a ninguém, a decisão deve ser sempre nossa. E, acima de tudo, conversemos uns com os outros, até porque conversar é preciso. Conversar é preciso. Até o próximo episódio, com muito mais para você. Muito obrigado. Obrigado.